Bom, beleza. Então, hoje a gente vai ter uma aula mais prática nessa parte aqui, tá? Então, a gente vai discutir a parte de fonte, tá? A parte exatamente de diferença de potencial, para a gente poder esquematizar, tá? Então, a gente vai verificar aqui como é que a ferramenta ela é importante para o nosso trabalho. Vocês podem verificar que essa versão aqui ela tem muito mais informações aqui, tá vendo? Ó, né? Aquele a Tina TI, ele não tem, ele tem praticamente 15% do que consegue fazer. E tem umas ferramentas aqui de fonte dependente que eu preciso extremamente para a gente poder verificar, tá? Bom, a gente comentou na aula passada a respeito do conceito de carga elétrica, né? E a carga elétrica está relacionada exatamente durante o tempo que estiver circulando essa corrente de elétrons, vai gerar corrente, tá? Então, a corrente elétrica existe porque existe uma coisa chamada diferença de potencial, tá certo? Eu acho interessante que quando a gente está na física, né, às vezes o aluno ele fica assim, decorando uma equação de física, nossa, física... Não, gente, praticamente nós temos que pensar a seguinte situação. Quer ver? Olha só. Por que uma bolinha cai de um prédio? A bolinha cai de um prédio porque existe uma diferença de altura. Tá? Então você tem uma altura 0 e você tem uma altura 10 metros. Se você toma uma bolinha lá, a bolinha cai por causa da diferença de altura. Tá? Por que um fluido, por que a água, né? Por que a água escoa dentro do duto? Porque você tem uma diferença de pressão, que ela pode ser manométrica, pode ser por diferença de altura, ou ela pode ser um sistema de bombeamento. Então, uma pressão que sai lá na bomba, lá, sei lá, de 20 PSI, e você tem a pressão atmosférica 0 PSI. Então, essa diferença de 20 PSI faz deslocar o fluido. Tá vendo? Diferença de pressão, diferença de altura. Por que você sente frio? Você sente frio porque existe uma diferença de temperatura muito grande, né? O seu corpo está radiando um fluxo térmico, né, que é o quilocaloria por segundo vezes graus centígrados, eu esqueci a unidade corretamente. Então, quanto maior for essa diferença de temperatura, mais rápido você perde esse fluxo térmico. Então, você sente frio. A eletricidade tem o mesmo análogo. Por que a corrente elétrica circula num condutor elétrico? Por causa de uma diferença de potencial. Você tem um potencial maior em relação a um potencial menor. Se houver diferença de potencial, vai haver movimentação de cargas. Então, você pode fazer um análogo da corrente elétrica bastante semelhante a uma água escoando dentro de um duto. Por que a água escoa? Por causa de uma diferença de pressão. Ou seja, também uma diferença de altura, já que existe a altura manométrica também, para a gente poder verificar. Tá? E por que isso é importante dentro do contexto que a gente está falando? Porque o curso de automação, ele joga um pouco para a eletrônica. Tá? A carga de eletrônica é uma carga considerável, diferente do curso de engenharia elétrica normal. Tá? Então, o curso de automação puxa um pouco mais para a eletrônica. O curso de engenharia elétrica normal, não. O curso de engenharia eletroeletrônica, sim. Ou o curso de engenharia elétrica com ênfase eletrônica. Né? No meu caso, eu sou engenheiro eletricista com ênfase eletrônica. Então, eu vi muita cadeira de eletrônica no curso de engenharia elétrica. Tá? Então, existem essas divisões na formação. Mas o de automação, ele pega mais eletrônica do que um engenheiro eletricista que mexe com subestação, que mexe com instalação primária e secundária de energia elétrica. Tá? Tem essa visão. Algum comentário, por favor? Para eu poder seguir certinho. Ninguém falando nada. Outra coisa, vocês estão me ouvindo? Bate um sim aí, escreve no chat aí, tô aqui. Tá, beleza. Tá. O áudio tá bom, gente? Né? Tá legal? Tá jóia, né? Tá. Eu tenho um microfone aqui, eu acredito que fica legal, não fica com o áudio tão ruim. Então, beleza.
Então, ótimo, obrigado, viu, gente, pelos comentários. É importante, eu preciso ficar batendo esse papo com vocês aí. E outra coisa, não fica com vergonha de me parar, não, tá? Ó, eu senti dúvida, eu vi aquilo ali, eu estou à disposição, tá? Bom, então, vamos verificar algumas coisas importantes, que hoje a gente vai ver, hoje praticamente vai ser fontes, né? Fonte de tensão, e uma tal de fonte de corrente, que o pessoal fala, fonte de corrente, né? Mas tudo bem. No caso aqui do TINA, eu tenho aqui elementares, né, interruptores, medidores, fontes, tá vendo? Ó? Então, tanto no elementar como fonte, eles repetem, tá? Por coincidência, ele repete a mesma característica, tá? Não tem, né, você pode ver que a mesma fonte de tensão que está aqui, ele aparece aqui de novo, tá? Não tem problema nenhum. A bateria que está aqui, e também aparece do lado de cá. Então, você pode escolher tanto no elementares como no fontes, tá? No fontes é totalmente fonte mesmo. Então, vamos pegar, então, nesse caso aqui, vamos pegar essa fonte aqui e vamos pegar essa bateria que está aqui, tá? Quem quiser dar um zoom no software, bate Alt L. Alt L, ele deixa na maior tamanho possível. Isso é para quem estiver usando o software junto comigo aqui, tá? Vamos discutir esses dois aqui. Tá legal? Ó? Essa simbologia que está aqui, tá? É uma simbologia de fonte contínua. Professor, tá? desculpa. Oi? Tem como mudar a linguagem na nossa versão? Não. Essa versão de você... É porque essa versão que vocês têm é a versão em inglês mesmo. Entendi. Tá? Não tem como, não. Mas a versão é a mesma, tá? Só que a minha que está aqui em português de Portugal, né? A minha versão é português de Portugal. Bom, o que acontece? Então, nesse primeiro desenho aqui, nós temos desenho de uma fonte, né? Aqui está a polaridade dela, tá certo? E quanto que vale essa fonte? Se eu der duas clicadinhas nela aqui, vai surgir essa telinha aqui, essa janela aqui, que está falando etiqueta, na verdade é o nome, né? Porque em Portugal eu chamei de etiqueta. Chamei aqui de VS, né? Eu posso também chamar de V total também, ó. Na hora que eu colocar o VT aqui, ele vira VT aqui. Esse número 5 aqui é porque ele está falando que a tensão vale 5 volts contínuos. Tá vendo, ó? Ele está falando que a resistência interna, a gente vai discutir que a resistência interna de uma fonte praticamente é nula, tá? Então, o que pode ser essa fonte de 5 volts? Pode ser aquela fonte que você compra, sei lá, por exemplo, no Mercado Livre, né? Então, eu vou colocar até aqui, fonte, 5 volts. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, aqui está um exemplo, aqui, ó. Essa fonte de 5 volts que está aqui, ó, você verifica no Mercado Livre, ó, essa que tá aqui, ó. Esse desenho aqui, ele é a mesma coisa no TINA, esse dispositivo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Mostrando claramente. Tá, então, esses 5 volts aqui é a representação dessa fonte que tá aqui, tá bom? Se eu estivesse colocando aqui de 12 volts, seria uma que é capaz de gerar 12 volts aqui simultaneamente, tá? Bom, o que eu tenho aqui do lado? Do lado aqui eu tenho bateria, tá? Uma bateria não é coisa de fonte. Sim, toda bateria é uma fonte, mas nem toda fonte é uma bateria, tá? Então, faço uma pergunta para vocês, o que eu acabei de falar e por que é diferente. Ou seja, toda bateria é uma fonte, mas nem toda fonte é uma bateria. Quem seria capaz de fazer esse comentário para mim, por favor? A bateria tem forma esgotável. Bateria acaba a carga. Ó, muito bem, né? A bateria acaba a carga. É porque você, na verdade, você está querendo dizer que a bateria é uma reação química. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, a bateria, ela possui aquelas células dela, que foi Alexander Volta, né? Então, o que ele fez? Você gera uma tensão elétrica através de uma reação química. Enquanto pendurar essa reação química, vai existir a diferença de potencial nos seus terminais. Quando começa a gerar muito essa reação química, o que acontece? Começa a aumentar a resistência interna da bateria,
tá? O pessoal fala que ela descarrega, mas na verdade o que acontece com ela é que ela gera uma reação química que inviabiliza a passagem e a polarização do circuito. Então o pessoal fala que ela descarregou, mas na verdade houve um excesso de reação química, tá? As pilhas recarregáveis, que aquelas de manganês, acho que é óxido manganês, eu não sou bom nessa parte de química, ela reverte a reação química na qual ela foi produzida. Então, no caso aqui do Tina, esse valor de volt aqui é exatamente igual a esse valor de volt aqui. Só que na prática são coisas totalmente diferentes. Ambas geram tensão, só que uma, ela funciona de uma maneira eletrônica, que é essa que está mostrando aqui. Isso aqui é uma fonte contínua eletrônica, isso aqui é uma fonte contínua por reação química, tá? Então, eu dificilmente utilizo esse desenho aqui, eu utilizo mais o de cá, tá? Mas só para entender o fundamento da coisa. Alguma dúvida? Pode continuar? Tranquilo. Bom, outra coisa que é importante, tá? Isso aqui está exatamente, no caso, está aqui nos elementares, né? Ou está aqui no caso dos medidores. Tá vendo aqui, ó? Tem elementares e tem medidores. Então eu vou pular agora para o medidor, tá? Aqui no medidor tem uma gama de dispositivos para medição para o nosso trabalho aqui no curso de Engenharia de Automação e Controle, tá? O primeiro deles é essa aqui, é a minha ponta de prova, tá? Chama ponto de tensão, tá? O que esse carinha aqui faz? Esse carinha aqui, ele parece uma ponta de prova de um multímetro, tá? Então, deixa eu pegar aqui no Google aqui só um pouquinho. Ponta de prova. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aquele desenho que tá ali, ele é como se fosse essa ponta de prova aqui, ó. Tá vendo? Né? E é uma ponta de prova mágica. Que essa ponta de prova, ela não tem aparelho nenhum, mas ela consegue te dar para você o valor em volt. Tá? Então, você vai associar aquela ponta de prova que ela está sempre fazendo aquela medida em relação ao terra. Tá? É sempre em relação ao terra. Tá? Então, nesse caso aqui, o terra, né? A gente vai colocar aqui, o terra para nós é o 0 volts. Tá? Isso aqui seria o 0 volts. Então, quando eu interligo aqui, ó, esse meu VF aqui, VF1 é um nome que ele colocou para essa etiqueta, que na verdade é esse nome da minha ponta de prova, né? Eu posso colocar aqui, chamar aqui, por exemplo, de VIN, né? Tensão de entrada, tal, que seria o meu VT, né? Tal. Tá, VT aqui, ó. VT. Então, o que acontece? Ele vai ter que falar para mim que isso aqui vale 5 volts, porque eu determinei que a minha tensão, né, da minha fonte, que vale 5 volts. Então, se eu chegar, e aí tem esse botãozinho aqui de simulação, tá? Isso aqui é um dos principais diferenciais que existe em relação àquela versão TI. Aquela versão TI não tem esse botãozinho aqui, tá? Então, você não consegue simular do jeito legal, tá? Então, como o nosso curso, olha só que importância. Isso aqui é circuito zoom. Tá vendo? Ó, circuito zoom é esse botãozinho aqui, essa seleção. Circuito 2 é esse aqui, ó. Tá? Transitório, eletrônica geral. Eletrônica geral, a gente vai analisar muito essa parte transitória aqui. Nossa, toda hora é transitório. Dificilmente a gente analisa o AC e de vez em quando analisa o DC. O transitório é fatal no estudo de eletrônica. Tanto eletrônica geral quanto eletrônica operacional. Tá, gente? O digital, ele mata a pau, principalmente para quando você vai fazer a parte de eletrônica digital, circuitos digitais, tal, entendeu? Tem umas ferramentas muito interessantes, eu até posso mostrar uma aqui agora, para vocês ficarem impressionados com essa versão. Aqui em ferramentas, eu tenho desenho lógico, deixa eu ver como é que é. Ah, é o desenho lógico. Ah, olha que coisa legal, né? Me faça uma resposta. Vocês viram circuitos digitais lá? Vocês viram que negócio de mapa de Carnot? Porta lógica? Sim ou não? Escreve para mim aí, por favor.
Marcel, sim. Gabriel Gol, sim. Né? Pois é, dava um trabalho simplificar aquelas equações. Não dá um trabalho, gente? Dá um trabalho, não dava? Ainda mais quando você tinha uma tabela de 4 variáveis, né? DCBA. Era complicado. Acho que não, sem dúvidas. Bom, então a cancelei, acho que eu faço. Beleza, então. Então, olha só, ó, é para cair para trás, tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui 4 variáveis. Aqui 4 variáveis, ó, gerou aqui, ó, A, B, C, D. Então, agora eu vou clicar aqui, ó, em tabela verdade. Aqui está minha tabela verdade, que é aquela que eu preenchi. Eu vou fazer aleatório aqui, ó. Vou colocar verdadeiro, verdadeiro aqui, verdadeiro nesse aqui. Tudo aleatório. Eu não sei como é que é, não. Tá? Eu estou criando aqui hipoteticamente. Atualizar. Tá vendo? Atualizei a tabela. Vou clicar fechar. Mapa de Van Carnot. Lá, ele já te dá o resultado. Lá, ele já fez o mapa de Carnot. Tá vendo? Do circuito. Tudo aqui que você demorar para fazer a calculação, ele já te deu para você a função de saída aqui, ó. Tá? O linhazinho aqui, muito bom, é legal. O aposto aqui que seria o barra, tá? Então isso aqui é a equação de saída, reduzida, tudo certinho. Tá bom? E para melhorar ainda, você tem aqui diagrama esquemático. Então, diagrama esquemático, você pode gravar em arquivo. Não, gravar em arquivo não, desculpa. Você pode gravar no Tina. Lá, o que ele vai fazer, fez aqui? Ele já gerou todo o circuito para você. Olha lá. Tá aqui todo o circuito. Referente a cada tabela, verdade. Legal, legal. Não, por isso que eu tô falando, é uma ferramenta muito boa, gente. É uma ferramenta fantástica. Para digital, ela mata a pau também. Mas, assim, a nível de mapa de Carnot. Mas a nível digital e algumas aplicações, o Proteus é melhor, tá? Mas nessa parte de mapa de Carnot, o Tina, nesse ponto de vista, ele é insuperável. Tá? Eu tô falando que assim, ele faz um monte de coisa. Tá? Eu estou explorando minha área de circuitos aqui. Tá? Bom, então, vamos voltar aqui. Quem sentir dúvidas, outras ferramentas. Faz um monte de ferramenta aqui. Tá? Eu posso ajudar o que for necessário do que eu sei também. Bom, então, quando eu clicar aqui, então, nesse botãozinho aqui, igual eu falei para você, no nosso curso aqui, praticamente a gente só vai fazer análise DC. Tá? Em circuito 2 é análise AC. Então, cliquei aqui, pintou os 5 volts. Olha lá, é os 5 volts, ou seja, ele é como se tivesse uma ponta de prova que ele mediu no voltímetro aqui. Tá vendo? Ó, ficou bastante legal. Na parte medidora, eu posso também utilizar um voltímetro. Tá vendo aqui? Ó? Esse voltímetro que tá aqui é aquele que você compra no mercado. Então, eu vou colocar aqui, ó, voltímetro. Né? Ele pode ser digital, ou ele pode ser analógico, tá vendo aqui? Ó? Então, isso aqui é um voltímetro. Isso aqui é um voltímetro chamado voltímetro analógico, ele tem o ponteiro, tá? Eu vou explicar para vocês por que esse ponteiro mexe, tá? Eu vou dar uma aulinha para vocês rapidinho de medidas elétricas. Ele pode ser digital, né? O motivo mais comum que existe no mundo é esse caboclinho aqui baratinho, o famoso 830, tá vendo, ó? E é importante isso que eu estou falando para vocês, porque muita gente, às vezes, ignora esse ponto em questão e não pode ignorar isso aqui, tá? Normalmente, o voltímetro, gente, ele tem uma ponta de prova vermelha e uma ponta de prova preta, tá? A ponta de prova vermelha, normalmente ela é ligada no terminal vermelho, que ele representa o potencial positivo, tá? E o terminal preto, ele é o terminal negativo. Isso é diferente na eletrotécnica, tá? Os eletrotécnicos presentes, eles vão falar que é o contrário. O positivo é o preto e o azul que é o terra. É isso ou não é, eletrotécnicos? Me ajuda aí, escreve aí na área aí. Eu falei errado, tá certo? Exatamente, ó, o Leonardo Francilino falou que é exatamente isso aqui. Né? O preto é a fase. Entendeu? O preto é a fase na eletrotécnica. Ô, gente, isso é uma coisa tão... Qualquer cor é fase. O azul é neutro. Isso, exatamente, tá? Ô, gente, isso é tão importante, porque você, como engenheiro de automação, tem hora que você vai ter que falar eletronicamente, tem hora que você vai ter que falar da maneira eletrotécnica. E eu falo para vocês que eu já passei por isso. Porque como eu sou um cara mais de eletrônico, né, aqui na residência da minha casa, eu distribuo energia elétrica o seguinte, eu tenho
fio de 3, eu tenho 3 fios na estação elétrica da minha casa, né? Então eu coloquei o preto como neutro, né? Chegou um eletricista e falou assim, é o contrário. Eu falei assim, bicho, eu sou engenheiro eletrônico, na minha casa, dentro aqui, minha casa que manda sou eu. Lá fora você faz o que você quiser. E coloquei o vermelho como a fase, entendeu? Quer dizer, eu obedeci um padrão dentro da minha residência, padrão eletrônico. Falei, a casa é minha, lá fora faz a situação. Mas quando chega exatamente no padrão de medição de energia elétrica, tá lá, ó, o azul é o terra e a fase é o preto. Então é o contrário, tá? Então isso é importante para a gente verificar. Então, aqui no caso do desenho do voltímetro, nesse caso aqui, ele vale tanto para o voltímetro na posição contínua como na posição alternada. Esse mais aqui, gente, ele está representando exatamente... Opa! Ele está representando exatamente o terminal vermelho ligado no ponto vermelho aqui do multímetro. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, ele tem aqui o comum, tá vendo aqui, o terra, tá? Então, normalmente, todo mundo pega o terminal preto e coloca ele no comum, tá certo? E o positivo, que é o vermelho, você interliga aqui para achar tensão e aqui para achar corrente. Isso aqui é padrão, praticamente, que a gente segue normal, tá? Aqui eu tenho outro tipo de multímetro, mais sofisticado, com certeza, né? Aí, ó, tá vendo, ó? Então, é mais ou menos assim. Aqui, tá vendo? O com é o preto. E os dois aqui, ó, um é para tensão, outro é para corrente, que é o padrão que deseja. Esse instrumento aqui é um multímetro, tá? Ele faz múltiplas medições de tensão, corrente, resistência, frequência e tal. Mas se ele achar somente tensão, né, e tiver essa escala de tensão, ele está representado por esse aparelho aqui, tá? Então, vamos lembrar bem que aqui está o terminal vermelho. Esse aqui é o terminal positivo, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, eu vou lá ligar aqui nesse wire, ou nesse condutor. Vamos fazer aqui. Ah lá. Ah lá, os dois marcou 5 volts. Graças a Deus. Tudo certinho, né? Mostrando como é que a coisa funciona, tá vendo? Então, eu posso utilizar a ponta de prova. Só que essa ponta de prova aqui, ela pega em relação ao terra. Tá? O voltímetro ele pega em geração de 2 potenciais. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma resistência aqui, ou tivesse uma resistência no meio do caminho aqui, o voltímetro marcava uma coisa e a ponta de prova marcava outra. Tá? Então, a gente vai fazer alguns circuitos e vai sair discutindo isso com certeza. Alguma dúvida, por favor? Falem aí. Leonardo, tranquilo, legal. Então tá bom, obrigado então. Bom, agora existe uma terceira maneira, tá? O Tina tem uma terceira maneira, que isso também é possível também verificar em outros softwares também, que é a medida de tensão, tá? Ele não é nenhum instrumento, ele não existe na prática, tá? Isso aqui não é um instrumento físico, tá? Ele é uma função do software, tá? Tem vários softwares que têm tipo de representação, tá? Isso aqui é uma coisa física, isso é uma coisa que você pega, uma coisa que você compra. Isso aqui é uma coisa idealizada, tá? Que mistura o meio real com o meio irreal, digamos aqui. Agora, esse aqui é totalmente matemático, tá? E ele pega a mesma propriedade do voltímetro aqui, tá vendo? Ó, terminal positivo, olha lá, eu tenho 2 terminais, eu tenho 2 terminais aqui. Então, se eu fizer a medida aqui, ó, ele vai achar a tensão nos mesmos moldes do voltímetro e da ponta de prova. Olha lá, 5 volts, e o outro também marcando 5 volts. Tá? Então, o que acontece? É importante saber como utilizar, tá certo? Particularmente, eu utilizo mais. Ele tem osciloscópio? Tem, osciloscópio tem. O osciloscópio está aqui. Fontes, medidores. Aqui, ó, tá aqui, ó, osciloscópio. O osciloscópio, inclusive, eu uso ele mais na área de eletrônica, né? Tá, porque o contínuo com o osciloscópio praticamente não tem. Eu posso pegar aqui um osciloscópio de 3 terminais, ó. Coloquei aqui Alt L, né?
Aí eu vou, ligo o terminal que ele funciona, aparece forma de onda, eu gravo, exporto, funciona assim, sem problema nenhum, tá? Ele tem essa possibilidade sim. Mas isso eu utilizo mais em eletrônica. Já no caso de circuitos 2, é legal você ter um osciloscópio, né, virtual aí para você poder verificar, vale a pena com certeza, tá? Outra coisa, gente, agora de coração, eu utilizo vários softwares de eletrônica, tá? O que eu recomendo que você tem que saber de qualquer maneira é o Tina e o Proteus, tá? O Tina é muito bom para eletrônica, para eletricidade, para essa parte exatamente assim, inicial, né? Até a parte, por exemplo, de amplificador operacional, eu acho o Tina fantástico. Não, o Tina é bom pra caramba. Ele tem uns negócios que fazem amplificador operacional que tem outros softwares que não fazem, sabe? Agora, se você vai mexer com microcontrolador, né? Se você vai mexer com PIC, o pessoal tem gente que gosta de Arduino aí também e tal, aí tem que ser Proteus. Tá? Não tem como, aí tem que ser Proteus mesmo, Proteus é insuperável. Então não existe a ferramenta perfeita, você tem que ser bom nas duas. Os dois que eu acho fantásticos seriam esses. Existe um terceiro que ele foi o que eu utilizei, Electronic Workbench. O Electronic Bank como é que chama aí? Não chama National Instruments, né? O Electronic Bank é outro fenomenal também. Nossa, eu não posso nem questionar do Electronic Bank. Softwarezaço também e tal. O Tina tem como apresentar PCB? Tem, mas é ruim. O PCB do Tina é horroroso. É horroroso igual do Proteus. O Proteus também, o PCB dele é horrível. Eu não sei como é que tem gente que consegue fazer PCB no Proteus. Não é bom de jeito nenhum. Tá? Então, não é legal, não. Para mexer com PCB, eu recomendo o Altium, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar do Altium, né? Eu até dava aula do Altium aqui na escola, porque quando eu fui engenheiro da Nancy, lá a gente trabalhava com o Protel, depois virou o Altium, né? O Altium insuperável. Eu, por exemplo, no técnico, eu utilizo uma ferramenta lá chamada Deep Trace. O Deep Trace é muito legal. O Deep Trace, em relação aos dois PCBs aí, ele é insuperável nessa parte. É muito legal o Deep Trace, né? Tem gente que gosta do Eagle e tal, mas eu parto do Orcad também, né? Eu acho que o Orcad é usado no Cefet lá. O Orcad eu acho ele meio esquisito também, mas o Orcad é uma ferramenta que tem que ser muito respeitada também. Mas particularmente o PCB do Tina e do Proteus eu não recomendo para ninguém. Não faça isso na sua vida. Tá? Tem um colega meu que já trabalhou com você na Nansen. Ai, ai, ai. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Vamos ver se eu... Claudini. Não me é estranho esse nome, não. Não. Beleza. Bons tempos. Então vamos continuar então. Outra coisa, alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui agora? Porque a gente vai evoluindo algumas coisas aqui. Pode continuar? Tudo certinho? Pode perguntar, estou à disposição. Gabriel Oliveira, Evelyn, beleza, Aline. Jóia, gente. Então, vamos agora, então, é o seguinte, vamos verificar se a gente conseguiu entender corretamente a proposta em relação ao dispositivo de medição. Eu vou jogar essa ponta de prova fora. Jogar tudo fora aqui, certinho. Vou deixar somente a fonte aqui. Tá? Sai fora aqui. Bom, então olha só. Vocês aprenderam lei de Ohm, né? Tudo certinho. Eu vou pegar então uma resistência aqui. Tá? Então eu venho aqui em elementares. Tá aqui a resistência. Para me girar o componente, gente, é Ctrl R. Tá? Aí ele gira lá de 90 a 90 graus. Então, beleza. Eu vou colocar aqui. Opa. Eu vou clicar duas vezes no componente. Aqui está escrito 1K. Como eu estou com 5 volts aqui, eu vou colocar aqui 5 também. 5 ohms, que aí gera uma corrente de 1 ampere que fica fácil da gente poder ler. Tá? Opa, desculpa. Aí quando eu marco o texto, eu consigo girar o texto aqui. Ó. Pronto, beleza. Então eu vou terminar de ligar isso aqui. Pronto, liguei. E liguei aqui também. Pronto, tá feito aqui. Bom, voltando agora àqueles conceitos que a gente comentou na aula de segunda-feira e que vocês viram com o professor de física.
Com certeza, tá? Isso aqui é uma caixa de texto que o Tina abre, ele é muito legal, eu escrevo nele, eu dou aula praticamente escrevendo nele, tá? Deixa eu só mudar as cores aqui para ficar uma coisa melhor. Bom, tá aqui, ó. Então, o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam que corrente elétrica, que é o I, tá? Ele é a carga... Desculpa, tá errado aqui. Ele é a carga dividido pelo tempo. É isso, gente? Até que dá um tal de C dividido por S, né? O nome de cientista é com letra maiúscula, né, na unidade, e o outro é com letra minúscula, tá? A única exceção é volt-ampere reativo. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é carga por unidade de tempo, tá? E essa corrente elétrica que vai circular nesse circuito aqui, tá? Deixa eu salvar aqui. Ficou grande demais. Espera aí só um pouquinho. 12. Vamos ver se fica bom. Ficou um pouquinho grande demais. Então, essa corrente elétrica vai circular aqui, ó. Então, forma arco. Não, desculpa, não é arco, não. Elipse. Mas não é elipse inteira, não. Só, que engraçado, não deu aqui agora, por quê? Um pouquinho, pera aí, só um pouquinho. Engraçado, não virou uma elipse aqui, não. A corrente elétrica vai circular aqui, gente. Por que a corrente circula? Foi o que eu falei no início da aula. Por causa de uma diferença de potencial, né? Imagina que isso aqui fosse um prédio, né? Ó, então o prédio aqui é o prédio de 5, né? É o prédio R1, aqui o prédio chamado R1. Então, o que acontece? Você vai ter um elétron, um conjunto de elétrons aqui, que vai vir aqui e vai passar para cá, é como se estivesse caindo. Diferença de altura, diferença de potencial. Tá? Ó. Se você imaginasse que o duto lá da sua casa, lá, seja ele 100 milímetros, 40 milímetros, se ele é manilha, se ele é de PVC, não interessa, tá? O fluido vai escoar porque o que está, né, a pressão que está na entrada do duto, ela é maior que está na saída, por isso que o fluido escoa, tá certo? Então, o aparelho eletrônico, ele enxerga desse jeito, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, o caso de um voltímetro, aqui, ó. O voltímetro, por que ele tem que estar com positivo nessa posição aqui? Quem seria capaz de falar para mim por que ele tem que estar? Né? E por que ele não estaria ao contrário, com o negativo para baixo? Ou o pessoal acha que é a mesma coisa? Pode falar aí, gente. Ninguém é obrigado a acertar tudo. Não, a gente está aqui para aprender, eu ajudo certinho. Né? Por que eu tenho que ligar desse jeito e não desse jeito aqui? Agora, poderia ser voltímetro. Não é nil não, aqui, ó, é voltímetro. Vai funcionar como se fosse um voltímetro. Mas por que não é ideal que eu faça isso? E por que eu tenho que entender isso? Eu tenho que entender isso porque eu vou começar a mexer com os circuitos elétricos. Entendeu? Então, assim, os circuitos vão ficar complexos. Você não vai poder simplesmente jogar a equação, ver para ir direto, não. Você vai ter que fazer umas análises também. Se inverter, fica um negócio. Não, isso é a consequência. Né, por causa da diferença potencial. Se o contrário vai medir tensão inversa. É quase isso. Tá? O que vocês falaram é a consequência. Eu estou perguntando a causa. Tá? Vocês não erraram na resposta, vocês falaram a consequência. Vocês não falaram a consequência. Eu quero que vocês falem, me explica a causa. Alguém saberia explicar a causa? O que o multímetro, o que o voltímetro faz, na verdade? Ele acha tensão. Não. Isso aí é o ponto de vista resultante da situação, né? Qual que é a concepção dele? É isso que eu estou mais querendo questionar.
Ô, Albert, eu não sei se Oi. eu lembro direito, mas tem tipo um divisor de tensão dentro do voltímetro, não é? Vários resistores, não tem? Associados? Isso é para fazer a escala, né? Que você está querendo fazer a escala. Ah, não Mas, é. mas não seria isso, não, tá? Luísa, né? É. Tá. Não, não é por causa da escala, não. A escala tem a ver para você melhorar a sua visualização. É o que o voltímetro faz, né? Principalmente o digital, tá? A pessoa entender. Então, olha só, vamos pegar o desenho do voltímetro aqui, gente. Então, vamos pegar ele aqui, porque pode parecer bobagem, mas não é não. Aqui, ó. Então, gente, o que o voltímetro faz é o seguinte: ele pega o sentido da corrente, tá? Isso é determinante no equipamento eletrônico. Então, a corrente elétrica, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Então, o maior potencial que tem aqui é esse cara aqui, ó. Esse carinha está aqui, ó, tá? Então, esse carinha aqui, vou chamar ele de potencial A, por exemplo, aqui, ó. Grito, vou pôr um 12 aqui, ó. Esse cara aqui é o meu potencial A, ó. Aqui, ó. Isso aqui tudo é o meu potencial A. Aqui, ó, também é A, e aqui também é A. Por coincidência, eu vou chamar o de baixo de O. Tá? Eu acho mais fácil chamar de O aqui. Grito, 10, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui é o O. Então, o que o multímetro faz é o seguinte: ele pega a referência de onde é que está vindo a corrente, onde está entrando e onde ela está saindo. Tá? Então, por isso que você gera a consequência disso, é a polaridade. Tá? Você inverte a polaridade, mas isso é a consequência, porque a medição dele, ele pega a variação do potencial maior para o potencial menor. Por que existe passagem do potencial maior para o potencial menor? É porque por lá é onde está circulando a carga elétrica por unidade de tempo. Então, a carga elétrica por unidade de tempo, que é a minha corrente. Então, se a corrente está fluindo nesse sentido aqui, ó, ou seja, é como se eu colocasse uma setinha dela aqui para baixo, aqui, ó, entendeu? Deixa eu colocar uma forma de flecha, né? A flecha aqui, ó. Se a corrente está seguindo nesse sentido aqui, ó, tá vendo? A corrente está vindo desse potencial A, que é o maior, né? Por que ele é maior? Eu posso vir aqui com a ponta de prova aqui, ó. Eu comprovo que ele é o maior, né? Eu venho aqui, ó. Olha lá, E5. Tá vendo? Ó? O de baixo aqui é 0, ó. Então vamos colocar aqui o potencial de baixo. Vamos pôr, não tem problema nenhum, não, ó. Tá? Então aqui, ó. Nesse caso, opa. Nesse caso está aqui. E nesse caso está aqui. Ó. Então, ó, se eu colocar na simulação, olha lá. Esse é o potencial 5. Ele é maior que o 0. Então, é o 5 que empurra a corrente para chegar no 0. Então, o voltímetro, ele sempre. Você tem que. Gente, isso aqui é batata. Tá? Quando vocês forem fazer análise de circuito. Você tem que olhar a setinha da corrente. É o sentido da setinha da corrente que determina as equações que você precisa no circuito. Muita gente, às vezes, encontra o circuito todo grande lá e o cara fica desesperado. E a primeira coisa que ele tem que fazer é a análise de como a corrente está circulando. Do jeito que a corrente está circulando, é ela que determina do jeito que você vai colocar o instrumento. Porque senão o instrumento fica no sorteio, hora positivo, negativo, hora negativo, positivo. Aí você acha valores diferentes quando eles estão em cascata, quando eles estão em série, ou quando você tem que jogar ele no amplificador operacional. O negócio não funciona de jeito nenhum. Então, frise isso, tá? Isso é extremamente importante. O sentido da corrente é o que determina onde você tem que colocar o terminal vermelho do voltímetro contínuo no seu potencial, né? No seu nó, tá certo? Depois a gente vai discutir o conceito de nó e ramo aqui, sem problema nenhum. Mas aqui, ó, esse ponto A aqui, esse potencial aqui, ele é maior que o 0, né? Isso que aconteceu porque a corrente está circulando nesse sentido. Dúvidas, por favor? Ou curiosidade, algum comentário?
a ponta de prova deu 0, por quê? Porque tá ligado ao terra. Tá? Porque tá ligado. Gabriel, deixa eu voltar com as perguntas aqui, falar um pouquinho e tal. Emily, por causa da diferença potencial, se ao contrário, vai me dividir. Você falou. Isael Monteiro, DDP, ó, legal, né? Tô verificando aqui certinho nenhuma, tranquilo até agora. Gabriel Oliveira, a ponta de prova de baixa deu 0, por quê? Ela deu 0 porque ela tá ligada ao terra. Isso aqui é o símbolo de terra, tá? Então, isso aqui pertence a um dos componentes da eletroeletrônica, tá? Então, isso aqui para nós é o 0 volts, tá? E ele tá ligado também no terminal negativo dessa fonte, tá? Então, por isso que ele é 0 que está colocado aqui. Ryan, sempre do maior para o menor. Exatamente, sempre você vai colocar o voltímetro do maior potencial para o menor. Se você colocar o contrário, você vai ter uma leitura negativa. Aí você tem que interpretar isso para você não errar na hora do circuito eletrônico lá. Pode continuar então, gente? Beleza. Então tá jóia. Bom, então vamos agora. Tá aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Né? Nossa Senhora. Bom, isso aqui é um circuito, né, com várias resistências, está em série, está em paralelo, tal. Eu quero que você, na aula de hoje, você não fique preocupado com os valores. Tanto que eu não vou passar valor nenhum disso aqui. Tá? Eu quero que você entenda o conceito de diferença de potencial e o conceito de potencial. Tá? Isso é extremamente importante, que a gente vai verificar aqui agora. Então esse circuito aí tem 12 resistores, né? Tem um ramo aqui, né? Que é esse terceiro ramo aqui, tá com 4 resistências, esse aqui tá com 2, aqui tá com 3, tá com 3. E eu apaguei os valores aqui, né? Aqui no parte de vista aqui, ó, tá vendo? Ó, valores. Eu desabilitei ele para sumir os valores para justamente ninguém ficar querendo saber. E nem o valor da tensão. Tá? Não quero que ninguém fique sabendo nada aqui, não. Tá. O que eu vou explicar para vocês aqui agora, para alguns o pessoal vai falar assim, esse cara é louco, por que esse cara tá falando isso? Mas quando você estiver em eletrônica, principalmente comigo com outro professor, você vai chegar e falar assim, agora eu estou entendendo por que você falou aquele negócio no início do curso de circuitos 1. Agora, aí vocês podem perguntar para os alunos que estão agora no 6º período de amplificador operacional, tá? Porque eles fizeram eletrônica de geral. Como o conceito de potencial elétrico faz diferença para você resolver eletrônica, tá? Normalmente, o pessoal que fez o curso de eletricidade, eles gostam muito da atenção pela corrente direto. Vocês vão ter que criar um hábito agora, né, mesmo vocês com formação técnica, de entender mais diferença de potencial, porque vai ter eletrônica operacional. E eletrônica, a geral, quando você trabalha com transistor, é muito mais fácil fazer a análise pelo potencial do que pelo potencial junto com a diferença de potencial que você achar direto do jeito que vocês estão pensando. Senão vocês vão ficar doidinhos, tá? Então, acreditem em mim, o que eu vou passar aqui é mais interessante a nível de conhecimento. Bom, então, o que acontece nesse circuito aqui, ó? Eu coloquei aqui uma ponta de prova chamada VA, tá? Então, o que esse VA acha aqui? Ele acha esse terminal aqui todinho, daqui até esse início do R7 aqui, até esse do R4, do R1, até aqui a fonte. Tá vendo? Ó, ele acha isso aqui tudo. Esse VB aqui, ó, entre o R1 e o R2, né? O VC entre o R2 e o R3 e todos sucessivamente. Você pode verificar que o potencial de cada um aqui, né, ele está separado, né, eu coloquei uma pontazinha de prova, né, e aqui embaixo eu tenho o meu terra, que é o 0 volts, né, ó, ele está ligado aqui, ó, o 0 está aqui e ele está ligado exatamente no terminal da bateria. Tudo bem, gente? O que eu fiz aqui agora? É só escrever sim ou não para me saber, porque às vezes a internet cai e tal. Ok, jóia, tá ótimo, beleza. Então, o que eu vou fazer agora?
eu vou colocar uma nomenclatura em todos os potenciais, tá? Eu já fiz isso aqui. É o mesmo círculo, tá? Coloquei do mesmo jeito que eu fiz antes. Eu coloquei o potencial ali para ficar bem destacado, para ninguém errar isso aqui. E você está verificando que eu não coloquei nenhum valor de nada. Tá vendo? Eu não coloquei valor de nada. Eu não coloquei nem o valor da fonte, nenhuma resistência. Eu não passei nenhuma corrente. Tá? Então o que eu vou mostrar aqui é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca mais da vida de vocês. Tá? Então eu vou abrir exatamente o texto aqui. Vamos colocar aqui. Vamos entender o conceito de potencial e diferença de potencial. Tá? Então, eu tenho aqui uns potenciais. Tá? Eu tenho o VA. O VA é um potencial. Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho. Opa! Eu vou colocar aqui 12, negrito, preto. Então, eu vou colocar aqui, ó, VA. Tá vendo? Ó? O VA é um potencial. Né? Eu tenho VB, eu tenho VC, VD, VE, VF, G. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 potenciais. O potencial VO, ele é 0. Ele é o único que eu sei. Né? É o único que eu sei desse circuito aqui, é o VO. Eu sei que o meu VO vale 0 volts. Isso é a única conclusão que eu consigo obter neste diagraminha que eu fiz aí agora. Tá? Eu consigo somente entender isso aqui, mais nada. Tá? Bom, outra coisa que eu sou capaz de entender é que essa ponta de prova aqui, o que ela está fazendo? Ela está encontrando o potencial através da diferença de potencial em relação ao terra. Então, o que quer dizer o seguinte, quando você tem um potencial, ele é a mesma coisa dele em relação ao terra. Tá? Então, VA é a mesma coisa de VAO. É a mesma coisa. Né? Por quê? Porque o O é 0. Né? VAO é a mesma coisa de VA menos VO. É isso aqui que o voltímetro acha. O voltímetro acha o potencial de A, que é o potencial no terminal vermelho, e subtrai dele do potencial que você colocou no terminal preto. É isso que o voltímetro faz. Tá? Aí faz V sobre I. Não, ele faz V sobre I, mas acontece, na verdade, ele acha o potencial. Ele acha o potencial e encontra a diferença de potencial. Tá? Bom. Então, Então, o que seria, então, por exemplo, VBO? VBO é o VB menos o VO. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, que vai dar exatamente VB, né? Já que o VO vale 0, né? Tudo certinho. Bom, então, o que acontece é o seguinte. O que é essa minha fonte VT aqui, ó? Olha que coisa legal. A minha fonte VT, ela é a mesma coisa de quê? Quem seria capaz de falar para mim o que ela seria a nível de diferenças de potenciais? O que seria meu VT? Aí, ó, o Leonardo Francilino já falou VAO. Perfeito. Então, o VT é o VAO. Tá vendo aqui, ó? Porque o terminal positivo está no A e o terminal negativo está no O. Então, VAO é a mesma coisa de VT. Beleza, certinho. Então, agora eu faço uma pergunta. Quem seria capaz de achar uma equação usando outros potenciais de VT? Quem seria capaz de achar um aí? Né? Quem seria capaz de falar um para mim aí? Pode falar ou pode escrever aí no chat, por favor. Ou o pessoal não entendeu a pergunta? Repete, por favor. Então, eu vou fazer um para você aqui. Opa, Leonardo Francelino. Então, ele falou que seria VAB mais VBC mais VCO. Então, vamos ver se ele fez aqui. Ó. Ele chegou e falou que o meu VT seria VAB mais VBC mais VCO.
vamos ver se ele acertou, né? Ó. Então, aqui, ó, o meu VT seria essa queda de tensão, mais essa queda de tensão. Então, aqui, ó, o VAB, tá aqui o VAB certinho, mais o VBC certinho, mais o VCO. Ó, ele acertou, tá certinho. Isso aqui é uma das respostas. É a única resposta? Não, tem várias respostas. Mas, gente, tem uma regrinha aqui que se você, eu juro para você, se você seguir essa regrinha, você não erra nunca na sua vida. Então, olha só. O VT não é o VAO? Então, aqui, ó, VAO. Começa com A, termina com O. Então, olha lá, começou com A, terminou com O. Olha lá, B juntou com B, C juntou com C. Isso quer dizer que o que você escrever do jeito que você quiser aqui, desde que ele venha começar com a letra A e termine com a letra O e haja elos de ligação, a equação está correta. Então a conclusão que você chega é que você tem infinitas soluções para esse circuito. Você pode ter equações que não sejam tão úteis. Você pode ter equações não legais, mas você tem infinitas equações aqui. Para você poder 50, não, você tem aqui um zilhão de equações. Tá cortando o áudio? Só um pouquinho. Melhorou aí, gente? Tá tudo tranquilo? Tá, beleza. Eu reiniciei minha placa de som aqui, deu certinho, tá ótimo, ótimo, beleza. Então, o que eu estava falando era o seguinte, nesse circuito aqui, ele tem infinitas soluções. Não, ele tem infinitas, ele tem umas 30, não, ele tem mais de 1 bilhão, mais de 1 zilhão de equações de solução. A maior parte delas, com certeza, são inúteis. A maior parte, não, eu posso falar para você, 99,99999% delas são inúteis, dentro do nosso contexto. O que é utilizado é pouco, mas existe infinitas equações. Eu vou provar isso aqui para vocês. Quem seria capaz de falar uma outra equação sem ser essa aí que o Francelino comentou aí? Quem daria a sugestão, por favor? Já entendendo como é que é, né, do VT. Quem seria capaz de comentar? Pode escrever aí, gente. Não fica com medo, não. Tá com o áudio ainda? O áudio caiu, não, né? Evelyn, VAD mais VDE mais VE0. Eu gostei do C. O Israel colocou VAI mais VI0. Ó, os dois acertaram. Então, vou colocar o dos dois aqui. Ó. Então, o primeiro foi o primeiro foi do Israel. Ele colocou que é um tal de VAI mais VIO, tá? E a Evelyn colocou que o VT seria o VAD mais VDE mais VE0. Isso. Opa, teve outra resposta aqui, ó. A Luísa colocou VAF tá certo, VFG, VG, VH, isso, também acertou também. Então vamos lá aqui, ó. Então a Luísa colocou VT é igual a VAF mais VFG mais VGH mais VHO. Isso. E o Cristiano colocou que o VT é a mesma coisa de VAF. Deixa eu ver, VAF. É igual o Cristiano e a Luísa é a mesma conclusão. Tá, tudo certinho então.
vamos ver se o pessoal acertou? Então, olha só. Isso aqui tudo é igual a VAO, né? Ó, então, VAO igual. Opa, VAO, não é VA0 não. VAO, vamos ver, tá igual? Olha lá, começou com A e terminou com O. Olha lá, começou com A, terminou com O. Ah, o I tá junto. Acertou. Ah, tranquilo, né? Isso olhando bem aqui, ó, esse A, ele é a mesma coisa, tá aqui, né, ó, VAI mais VI, ó, certinho. Segunda situação aqui, ó, vamos ver aqui, ó, VAO. Vamos ver aqui, ó, começa com A, termina com O. Começou com A, terminou com O, tá certinho, ó. D juntou, E juntou. Acertou de qualquer maneira. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, VAD, VDE, VE0, certinho. Vamos ver o último aqui, ó. VAO vai ser, começou com A, terminou com O. VA e o O. O F juntou, o G juntou, o H juntou. Acertou. Bom, beleza. Ó, tranquilo. Então agora eu quero mais outra equação. Tá? Vamos lá. Aí, beleza. Mais equação aí, quem é capaz? Eu falei para vocês, tem mais de 1 bilhão de equações aí. Eu quero mais uma. Quem seria capaz de falar mais uma equação para mim? Travaram agora, gente? Né? Vocês acreditam que só tinha 4 respostas, né? Ih, 4 não. Essas 4 são as melhores, eu concordo com você. Ih, mas tem mais 1 bilhão de soluções. Quem seria capaz de falar para mim mais uma? Só mais uma. Ó, travou o povo. Travou a linha, deixa eu ver aqui. Bate um sim, vocês estão me ouvindo ou caiu a linha aí? Bate o sim, ah não. Leonardo falando assim, calma aí, esse aí tá, levou desafio. VAG mais VGO, deixa eu ver, VAG mais V... Uai, vamos ver aqui, ó. A Evelyn propôs a seguinte equação. Então vamos ver aqui, ó. Ela falou que o VT é igual ao VAG, é o VAO, né? E ela tá falando que é o VAG mais VGO. Então vamos ver se ela acertou. Como é que a gente corrige, tá, Evelyn? Olha como é que a gente corrige. Começou com A, terminou com O. Começou com A, terminou com O. Tem um jeito de... Acertou. Certinho, Evelyn. Parabéns para você. Tá certinho. Certinho. Então, o que você está reparando é que você pode pular os ramos. Ué, pode pular os ramos? Lógico que pode, sem problema nenhum. Você pode pular os ramos, vai funcionar tudo. Ah, ó, que isso, tá brincando comigo? Então, peraí, olha só. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Eu vou até esconder o circuito aqui, ó. Quer ver? Só um pouquinho. Vou mandar isso aqui para outra tela aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui, ó. Mandei isso aqui para outra tela. Peraí. Ok. Opa. Desculpa. Sabe? Deixa eu salvar aqui. Isso. Eu vou mandar isso aqui para uma outra tela. Só o pessoal achar que não é brincadeira. Então tá aqui, ó. Pra vocês verificar que assim, ó, eu nem tô vendo o circuito. Tá? Então eu vou fazer aqui agora, na tora, ó. VT é igual VAO. Então pode ser VAE mais... Opa, vez não. Mais VEF mais VFI mais VIH mais VHO. Ué, isso tá certo, Elton? Vou bater aqui, salvar aqui, vou até mandar aqui agora. Agora, ó, vou voltar o circuito aqui. Isso que você fez tá certo, Elton? Ué, desde que eu tenha obedecido a sequência das letras, tem que funcionar. Então, vamos ver aqui, ó. Começou com A, terminou com O. Vamos ver, começou com A, terminou com O, terminou com O. Então, aqui, ó. Ah, aqui não tem esse vezes aqui, não. Então, aqui, ó. E bateu com E.
o F bateu com o F, o I bateu com o I e o H bateu com o H. Isso aqui funciona. Ela pode não ser uma equação legal. Aí, ó, o VAD, tal, VFH. Ryan jogou outra aí, ó. Tá vendo, ó? Ué, mas por que eu preciso de saber essa loucura aí? Quando você estiver mexendo com um amplificador diferencial, quando você estiver mexendo com ponte de Winston, tá? A ponte de Winston ela é muito utilizada para você medir temperatura, medir pressão, tá? Você precisa fazer um desequilíbrio numa ponte, tá? E o desequilíbrio numa ponte é uma diferença de potenciais entre ramos, então você tem que saber isso, tá? Bom, aí o pessoal olhou isso aqui, agora não adianta eu falar isso aqui e não comprovar, né, gente? Ah, ficou muito grande aqui, deixa eu diminuir isso aqui, né? Então eu tenho que provar, né? Porque senão a matéria parece que é mentirosa. Eu gosto muito de pegar a situação. Então, vamos comprovar então, ó. Então eu vou chegar aqui agora e vou bater a simulação. Pronto. Ah lá. Então nesse circuito aqui, é igual eu falei para vocês, eu não coloquei os valores dos resistores, mas você já está sabendo que a fonte de alimentação ela é 20 volts. Tá vendo? Ó, ela é 20 volts. Vamos comparar se o negócio deu certinho? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Então, eu vou clicar aqui. E vamos comparar aqui. Ó. Então, esse aqui, ó, de baixo aqui. Ó. Então, 20 volts, é igual ao quê? A 20 menos 0. Concorda comigo, gente? Olha só, porque agora eu estou pegando a determinação das equações aqui, ó, VA menos VO. Então aqui, ó, 20 volts, que é o meu VT, ele é o VA menos o VO. O que é VAO? É VA menos O. VA é 20 e VO é 0. Então é 20 menos O. Ele é igual ao quê? A 20 menos VB, não é isso? Quanto que é VB? VB, tá aqui, ó, 14. Ele menos 14. Aí, quanto que é? Mais, né? VB, que é o próprio 14. Olha lá. Então, eu vou somar ele com mais menos 14. Menos 14. Tá vendo? Ó? Quanto que é o VC? O VC é 10. Então, isso aqui, menos 10. Mais menos 10 menos 0. 0. Tá. Vamos ver aqui. Dá 20 ou não dá 20 aqui? Deu certo para mim 20 ou não deu? Ó, calcula para mim aí. Deu 20 ou não deu? Dá 20, né? Ó, porque o 14... Desculpa, aqui é positivo, né? Desculpa, o 14 é positivo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Esse 14 corta com menos 14 e o 10 corta com menos 10. Vai dar 20 menos 0. Beleza, certinho. Então, todos esses aqui são os básicos para vocês. Vamos fazer esse malucão aqui. Olha só, 20 é igual a VA. O que é o VA? É o 20 menos o 0. Então, ó, vai ser 20 menos... Quanto que é VE? 7. Aqui, ó, 7. Então, aqui, ó, menos 7. Mais 7 menos VF. Cadê o VF? VF é 15. Ah, ó, lá para o 15. O valor ficou maior. Você pode ver que todos que você me der a solução aqui, os valores vão caindo até chegar a 0. E esse aqui caiu e depois subiu de novo. Tá vendo? Ó? Quanto que é o I? Vamos ver aqui, ó. 7 menos 15, mais 15 menos o I. Quanto que é o I? 10. O 10. Mais 10 menos o H. Quanto que é o H? 5. 5. Mais 5 menos 0. Dá 20 ou não dá 20? Faz a conta para mim aí. Perfeito? Bom, isso aqui ficou fácil porque você fez uma diferença de potenciais ao longo do caminho, né? Isso aqui é o fácil da jogada, né?
Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto que vale VCF? Quanto que vale VCF? Aí, ó. Então vamos lá. Desafio para vocês aí. Quanto que vale VCF? Tá, os valores tá aí, eu não tirei a simulação, né? Quanto que vale VCF? Quanto que ele vale? Não, não é isso não. VCF não é isso não. Marcos Paulo colocou esse valor, não é isso não. Ah, melhorou aí, ó. Menos 5, porque é 10 menos 15. Ah, tá vendo? Ó? Por que que é importante esse tipo de comentário que eu fiz aqui agora? Eu vou até juntar isso aqui, gente, para ficar menor aqui, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu falei que isso aqui vai dar menos 5, né? Porque é o 10 menos o 15. Então, isso aqui vai ser igual a menos 5. Tá? Então, olha só, eu não acabei de falar para vocês que o multímetro, ele pega de um potencial para o outro, lembra que eu falei isso para vocês? E ele pega a referência. Então, olha só lá, eu vou pegar o multímetro aqui de novo, ó, medidores. Olha lá, peguei o voltímetro aqui, ó. Vou deixar ele até aqui no meio, eu vou dar um Ctrl R aqui, ó. Olha lá, peguei o Ctrl R dele. Vou parar a simulação aqui, ó. Eu vou pegar o terminal positivo e vou colocar no C. É isso que o voltímetro faz. Ele pega o terminal positivo, que é o F, e o terminal negativo, que seria o F. Então eu vou colocar aqui, ó. No terminal, pá, vem aqui, ó. E liguei no C. E esse cara aqui eu vou ligar no F, ó. Pá, liguei aqui, ó. Quanto que vai marcar esse voltímetro aqui? Menos 5. Olha lá, menos 5. Entendeu, gente? Por isso que é importante você entender o conceito de potencial e diferença de potencial. Tá? Isso é extremamente importante. Isso aí tem muito a ver com, principalmente a parte de eletrônica. A eletrônica operacional é tudo desse jeito aí, ó. Tá? Você não tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Ó. Então, vamos fazer outros aqui, ó. Pera aí. Vamos achar um outro para mim aqui, então. Para ver se o pessoal tá ficando legal na jogada aqui, ó. Acha para mim VHD. Apaguei os valores. Desculpa, VHD. Pronto, tá aí, ó. VHD achou que é menos 2. Não, não dá isso não. Menos 2 não. Menos 7. Ah, menos 7 aí. Beleza, gente. Não é menos 2 não, menos 7. Tudo bem, Cristiano? Cristiano Ferreira, se eu colocar menos 2, é menos 7, né? Todo mundo colocou menos 7, menos 7. Tudo bem? Tá com dúvida ainda, Cristiano? Luísa, menos 7, joia e tal. Tranquilo. Então, ó, confundi com resistência. Ah, não, tudo bem, tá legal. Tá joia, tudo bem. Então, olha só, né, para a gente ainda forçar mais ainda a situação que a gente estudou aqui, ó. Eu vou colocar aqui, então, um voltímetro, né, aqui, ó, vou colocar um voltímetro aqui. Tá, coloquei o voltímetro aqui para ligar nesse cara aqui. Aí eu vou pegar um outro voltímetro que eu vou ligar aqui para ele interligar aqui. E mais um último voltímetro que eu vou ligar aqui para o ponto zero aqui, ó. Então a leitura desses 3 voltímetros aqui, ele acha a diferença de potencial. O que esse voltímetro VM1 está fazendo aqui? Ele está fazendo VAD, ele está fazendo essa equação aqui, ó, do...
Aqui, ó, ele tá fazendo isso aqui, ó, VAD, VDE, VDE, VE0 aqui, ó. VDE e VE0. Então, vamos ver se tá tudo certinho. Olha lá, 1 deu 8, 5 e 7. Olha lá, 8 com 5, 13, 3 mais 7, 20 volts. Tá certinho. Tá vendo, ó? Então, igual, deixa eu até jogar ele um pouco mais para cá, porque ficou meio embaçado, né? Para ninguém sentir a dúvida. Vou jogar mais para cá. Então tá aí, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, né, 8, 5 e 7. 7 com 5, 12, com 8, 20, tá vendo, ó? Então, o voltímetro, tá vendo, ó? A corrente tá circulando, ela tá descendo aqui, ó. Então, por isso que eu coloquei o terminal positivo, onde tem o maior potencial aqui, ó. O potencial maior onde tem o 20 volts. Ah, mas eu não sei nisso, circuito. Ah, mas você sabe que a fonte, de onde é que a fonte saiu, né? Então, se a fonte veio daqui, então você tem que ligar o terminal positivo ligado na fonte. E aí você vai interligando multímetros, né, voltímetros em série, ou você utiliza esse, depois você joga ele para cá e resolve. Vamos colocar um medidor de tensão virtual, que é o matemático, vamos ver se ele vai dar o mesmo valor. Vamos ver aqui, ó. Ele, eu vou ter que colocar ele aqui, né? Então tá aqui, ó. Então eu coloquei nesse ponto e vai ligar aqui no D, tá? Eu agora vou pegar ele aqui de novo e vou ter que ligar ele na parte do 5 aqui. E finalmente, um outro aqui, que eu vou ligar ele aqui e ligar no 6. Então vamos ver aqui, ó. 8 marca 8. 5 marca... Ah, porque tá aberto aqui, né? Queria enganar a gente aqui, tá vendo? Ó? Vamos ver aqui, ó. Ué, ele tá aberto ali, por que que deu 7? 7? Mas por que que deu 7 ali? Pera aí. Deu menos 7? Por que que deu menos 7? Tá errado. Ué, estranho. 5, vamos ver aqui. Ó, agora um fio desconectou lá. 5 marcou com 5 e o 7 marcou com 7. Tá vendo, gente? Ó. Então, a partir de agora, por favor, não procure errar mais a ligação do voltímetro. Tá certo? O voltímetro, ele acha diferença de potencial. Não, o voltímetro acha tensão elétrica. Não, tudo bem. Tensão elétrica que a gente praticamente verifica lá no alternado, porque o alternado tensão fase, neutro fase, é só para a gente tomar choque na parte do pote lá, né? Mas o multímetro marca o valor a nível de valor eficaz, né? O pessoal chama de valor eficaz, né? Ele não tem polaridade nesse detalhe, né? A não ser que você force na situação, tem uns motivos que ele consegue achar a polaridade da fase neutra. Mas no caso do contínuo, não, o contínuo é clássico. E, por favor, a partir de agora, não procure mais errar isso. Tá? Alguma dúvida a mais aí, por favor? Tá tudo certinho? Escrevam aí e tal. Ok. Eu gostaria de que o pessoal fosse sincero comigo, escrevendo, falando aí, se eu fui muito rápido, se tá dando um andamento tá legal, tal, porque assim, a gente vai começar a ir navegando, tá? As minhas aulas são mais ou menos desse jeito aqui, tá? Eu vou especificando, eu vou colocando, e no final da aula eu dou um print screen aqui na tela assim, ó, e eu mando isso aqui pro grupo de WhatsApp. Vocês não podem deixar de cobrar isso aqui para mim não, porque isso aqui é como se fosse o seu caderno, tá? Então eu já vou mandar isso aqui pro WhatsApp, pessoal poder, quem quiser já estudar a situação aí para não poder ter dúvida nenhuma. Por favor, deixa eu ver aqui, Tony, ok. Gabriel, da hora a aula. Obrigado, cara, obrigado. Acho que a maioria já tem alguma bagagem, beleza, isso é importante, tá indo muito bom, tá muito didático. Obrigado. Gente, a matéria, o bicho vai pegar uma hora aí, não que eu precisar de matriz, nossa, o bicho vai começar a pegar aí, eu vou precisar também de vou precisar para diferencial, né, vai ter umas equações aí, então, essa aqui é a parte light da matéria, né, mas logicamente a gente vai esquematizando.
Então eu peço, por favor, mesmo o pessoal pode entrar em contato comigo no WhatsApp para a gente instalar o software e treina. Ô, gente, eu juro para vocês com software e treinando, testando, fica muito legal. Não, é bom demais, cara, sabe? Vai testando que vai tudo certinho. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, algum pedido, alguma dúvida aqui e tal, né? Para a gente poder esquematizar. Senão eu dou a aula como terminada. Tudo certinho aí. Ué, então, se o pessoal calou, né? Eu agradeço a participação. Então eu terminei a aula então, tá? Eu vou deixar a gravação dela, tá? Eu vou passar a gravação. A chamada. Gente, o Google Meet ele tem uma ferramenta chamada Attendance. Então, quem entra na aula, automaticamente é gerado o e-mail dele numa lista de presença, tá? Talvez o pessoal não esteja sabendo disso, né? Mas o Meet Google ele tem essa ferramenta agora e eu estou testando ainda. Essa aula de hoje eu posso falar que não tem não, porque eu ainda estou aprendendo a usar essa ferramenta ainda, tá? Mas a chamada, igual eu comentei, eu tinha falado isso no início da segunda-feira, eu vou passar os SCORMs. Eu já cheguei na metade do primeiro SCORM, tá? Aí eu vou passar para vocês fazerem o exercício. Se você fez o SCORM, é que você pode também assistir essa aula para automaticamente você poder ganhar a frequência e a atividade, tá? Sem problema nenhum. Quem quiser ficar aqui depois do horário para discutir um negócio de e-mail, igual o Ryan pediu para trocar o e-mail do envio das aulas, isso aí tá no sistema, tá, Ryan? Eu posso até verificar como é que é. Quero o e-mail do Ah, tá. Então, o pessoal que já terminou poderia automaticamente ir, tá? Ô, Tony, só um pouquinho. Tá tudo tranquilo? Melhorou, então? Ah, o Tony já saiu. Então tá, tudo bem. Beleza, tá. Então eu vou abrir então o e-mail aqui. Vamos conversar isso aí que eu quero resolver esse negócio certinho.